é que tem interesse em participar? Quem é que se prontifica para ensinar? Tá lançado um desafio, no refrão vamos cantar. Sempre é tempo de aprender, sempre é tempo de ensinar. Sempre é tempo de aprender, sempre é tempo de ensinar. Saudações, turma. Estamos aqui mais uma vez no assentamento PA Jiboia, trabalhando em torno, desenvolvendo ações em torno da cultura da mandioca, que é uma cultura importante para o desenvolvimento da sociedade baiana como um todo. Esse público é beneficiário do Programa Bahia Produtiva, que recebe e tem como parceria e fomento o recurso do Banco Mundial. Todas as ações vamos fazer com os beneficiários. Ela prevê as normas que evitam a disseminação do coronavírus, né? Então, todos estaremos com máscara, distanciamento e álcool gel. E nessa atividade de hoje, estaremos com o engenheiro agrônomo Janderson, que vai contribuir conosco em torno desse tema. Tenha uma boa atividade e fiquem com Sou engenheiro agrônomo, né, formado pela Universidade do Estado da Bahia. Hoje estaremos, a convite da FETRAF, estaremos falando um pouco sobre a cultura da mandioca, né, na comunidade de Jiboia, no município de Senhor do Bonfim. No intuito de estar fortalecendo ainda mais, né, essa cultura, essa atividade que é de grande importância, né, para o setor econômico da região. Bom, falando um pouco sobre a cultura em si, né, estamos aqui hoje com a presença de alguns agricultores da comunidade, né, do assentamento. Vamos estar falando um pouco sobre os aspectos econômicos, né, a questão de clima, de solo, de sistema de plantio, né, e as opções, as alternativas que a gente tem de fortalecer, né, de contribuir ainda mais para a produtividade da cultura da mandioca, né. Ao longo da apresentação a gente vai estar abordando alguns aspectos, né, alguns temas importantes e pode estar contribuindo ainda mais para o aumento da produtividade da cultura da mandioca nas áreas produtivas, né, que vocês já realizam e já fazem muito bem. Bom, então hoje a cultura da mandioca, a Bahia é o segundo estado que mais produz em todo o Brasil, né, ficando atrás da região do Pará, norte do Brasil, que é no qual a mandioca ela teve a origem, né? O seu centro de origem pode-se dizer que foi lá na região do norte do Brasil, no Pará, descoberta pelos indígenas, né, os pioneiros aí nessa atividade. E aí ao longo dos anos ela foi migrando, né, para outros estados, outras regiões, e aí chegou na Bahia. Quando chegou na Bahia, a cultura se adaptou muito bem, né, devido às condições climáticas, né, de clima, solo, temperatura, né, e questão de chuva também, né, as questões hídricas, né, se adaptou muito bem. Então hoje a Bahia ela é o segundo estado que mais produz mandioca. Quando a gente fala em questão de área plantada, né, a gente temos alguns exemplos nas nossas comunidades, nas nossas propriedades, onde nós vemos o potencial que tem, né, inclusive alguns investimentos que existem, né, relacionados à construção de casas de farinha. Então a gente percebe aqui, por exemplo, um nível dessa reserva escura. Então, consequentemente, estaria, vamos dizer assim, em condições ideais para plantio, né? Por isso que é bom nós fazer a plantação, a gente observar essa questão da qualidade, se ela está muito verdosa ou não. Porque quando a gente faz essa plantação com um material muito verdoso, possa ser que ela vai nascer, né? Porque é uma planta bastante resistente, está no solo e consequentemente há um estímulo, né, para nascer. Mas quando a gente fala em questão de nível de qualidade de planta, nível de uniformidade das plantas, a gente vai ver uma diferença. E a gente pode observar, eu comecei plantando a maneira de um jeito,
cheguei ali na frente eu mudei. Ou seja, o nível da planta vai mudar também, né? Pode ser que no começo as plantas, por exemplo, cresçam mais ou tenham um desenvolvimento melhor e na outra parte, só simplesmente porque eu mudei, né, o tamanho, mudei o tipo da maniva que eu ia plantando, então a gente já percebe uma mudança também no nível das plantas também, né? E tudo isso compromete a produção, né, a produtividade, porque você muda um pouco vamos dizer assim, o nível da maniva e consequentemente você está mudando a planta também, né? O ideal que a gente possa ter, na verdade, é um equilíbrio, né? Tem uma uniformidade, na verdade, no tipo da maniva, o tamanho e nível de maturação também, que é importante, né? Para estar fazendo esse plantio. Em relação ainda à qualidade da maniva para plantio, eu trouxe aqui também outros detalhes que a gente pode estar considerando. Por exemplo, quando a gente vai fazer um plantio da maniva, encontra um tripé desse aqui que a gente chama, né? A gente pode até considerar, se encontrar nesse caso aqui, o ideal é eliminar essa parte aqui, né? Elimina isso aqui e você deixa uma maniva nesse estado aqui melhor para plantio, né? Elimina essa parte aqui, ou seja, porque a tendência, se ela ficar dessa forma aqui enterrada no solo, a tendência é que ela possa apodrecer, né? Porque ela tem duas saídas e consequentemente a reserva da planta é destinada a dois lugares, né? Então às vezes não vinga bem um lado e acaba secando o outro e às vezes pode comprometer a qualidade da maniva, né? Então o ideal é eliminar e aí você tem uma maniva uniforme em relação aos dois lados, né? Outra coisa interessante também é observar a qualidade da maniva. Por exemplo, nesse caso aqui, quando a gente vê uma situação dessa, normalmente algum inseto, né, algum predador causou um dano na maniva, né? Então a gente pode considerar que, por exemplo, uma maniva dessa aqui, uma gema dessa aqui, no momento que haja uma brotação, pode haver algum comprometimento da planta, né? Ou seja, diminui a qualidade e tudo isso compromete no processo produtivo, né? Você vai ter uma planta mais fraca, uma planta mais raquítica e consequentemente a produtividade dela menor também, né? Então são alguns pontos interessantes que a gente é bom pontuar, e quando você considera isso na área toda, né, uma tarefa, ou seja a área que for do plantio, você adota um nível de padrão de nível de qualidade, você consequentemente tem uma uniformidade na área toda e também você uniformiza todas as plantas, né? Você, desde a primeira até a última, vão estar basicamente todas muito semelhantes, né? Muito parecidas, né? É uma coisa interessante também. Uma coisa muito importante, né? Muito interessante que o produtor, muitas vezes no momento do corte, né, da maniva para plantio, né, muitas vezes na pressa, ou então é uma questão de agilidade mesmo, né? Acaba fazendo o corte, né, com o facão, né, ou com a tesoura, né, seja o material que esteja utilizando, e muitas vezes acaba deixando a maniva dessa forma, né? Ela pontiaguda, né? Aí o que acontece? A gente não recomenda fazer um corte desse nível aqui, porque você estimula o crescimento da planta simplesmente na ponta dela aqui. Quando você faz o plantio, consequentemente a tendência, né, que haja crescimento de raízes simplesmente nessa ponta. Ou seja, aí você já perde um pouco de qualidade também já no momento de formação da planta. Porque se você comparar com essa aqui, a tendência é que ela nasça toda ao redor, né? Quando você faz um plantio, um corte longo, a tendência é que ela nasça simplesmente nas pontas. Então já diminui, né, o crescimento de raiz na produção. Então a recomendação que a gente faz a nível de campo é ela toda por igual, né? Na verdade. Outra observação muito importante é em relação ao tamanho, né? A relação ao tamanho da maniva e em relação ao número de gemas, né? Que, por exemplo, hoje a gente observa muito que as plantas
produz melhor, né, são as plantas mais bonitas quando a gente utiliza, por exemplo, manivas no tamanho de em torno de 20 centímetros, né? Um palmo, né, por exemplo. Mas, por exemplo, essa aqui mesmo a gente tem 20 centímetros, né? Mas a gente observa que a qualidade da maniva em si está um pouco abaixo, né? Se a gente considerar aqui, por exemplo, a quantidade de gemas, né, está muito pouco, né? Então, se acontecer algum imprevisto em questão de chuva, né, atrasar um pouco e a planta, quando chover não der tempo de corrigir essa chuva, né, para atender essa parte de germinação, possa ser que ela morra aqui, né? A gema acabe secando, pelo fato de ter pouca gema, né? E aí, se você tem um falhamento dentro da área, né, pelo fato de algumas manivas ter pouca gema, né? Então o tamanho é importante, mas observar também a quantidade de gemas, que sem dúvida é muito mais importante também. Para falarmos um pouco, né, sobre o processo de beneficiamento que essa cultura traz, né, para o setor econômico do país em si e também que gera emprego e renda, né, para milhões e milhões de brasileiros. Bom, a planta em si da mandioca é uma planta no qual possui um alto teor de proteínas, né, que são utilizadas para a alimentação tanto animal como humana, e no qual pode ser feito diversos produtos, né? No caso da extração das raízes, né? Então, por exemplo, temos os típicos produção de alimentos, né, como farinha, né, tapioca. Hoje a gente já consegue ver a utilização também até da folha, né, como um alimento na mesa, principalmente do brasileiro, né, que vive no norte do país, né? O tão famoso pato no tucupi, né? Também a produção de algumas fontes de alimento, né, utilizadas principalmente da folha, né? Surgiu o nome agora, mas... Bom, no caso da produção da mandioca, da utilização da mandioca, por exemplo, nós temos típica produção, né, de farinha, né, que é um dos alimentos mais consumidos no Brasil, né, o tão famoso feijão, né, com farinha, principalmente do nordestino, do baiano também. Bom, e esse processo, basicamente, né, a gente faz feito em casa de farinha, né, uma casa apropriada, né, para esse processo, né? Existem equipamentos lá no qual são bastante utilizados e servem justamente para isso, né? Então a primeira etapa, a produção de farinha, no caso, a gente faria a extração, né, dessa casca, né, esse anticasco, faria essa extração, né, que já seria também uma fonte de alimentação, utilização tanto de animais, né, como aves, os bovinos também utilizam, pode estar utilizando bastante essa casca, né. O aipim, né, ou a mandioca no caso, for fazer a utilização, aí seria feito uma servagem, né, com a utilização de outro maquinário específico, né, e consequentemente depois vai lavar o material, né, e depois prensa, né, e aí vai para o forno, né, e faz faz a farinha, né. Aí antigamente o pessoal fazia muito, né, o processo manual, né, basicamente todo o processo manual, né, mas hoje devido à tecnologia, né, o processo de fabricação de farinha, de tapioca, né, de outra série de produtos, a tecnologia chegou e tem facilitado a vida de muitos brasileiros, né, que trabalham nessa cadeia produtiva. E aí no caso da utilização, no caso da goma, né, que é a extração na verdade, né, que é a tão famosa tapioca, seria um processo de lavagem, né, feito a tanques, né, tira-se aquela manpoeira, né, que é o processo, que é vamos dizer assim, o líquido, né, que contém uma substância tóxica, né. Já seria também outro produto que o produtor poderia estar utilizando, né, principalmente a princípio, né, com a utilização
com o defensivo natural, né, para controle de pragas e doenças, e posteriormente com biofertilizante. Né? A gente observa que quando passa alguns dias, né, a gente observa que aquela toxicidez, né, presente na manipoeira sai, né, e esse produto acaba virando um pouco de biofertilizante, né, serve para adubando as plantas no caso. Aí no caso eu faria a extração da manipoeira, né, e aquela massa que foi assentada no fundo do tanque, seria a tão famosa goma, né, que a gente poderia estar formando a tapioca posteriormente. Então essas são algumas formas de utilização da mandioca, né, como forma de alimentação humana. E o restante, né, seria a parte aérea, né, que a gente chama de caule e folhas. Né. E é outra alternativa também que os produtores em si, né, já tem como a utilização desse material até como reaproveitamento. Né. Então a gente observa que a planta da mandioca em si é uma planta que você aproveita todo, né, desde as folhas até a raiz. Né. A parte aérea normalmente faz como a utilização da ração, né, alimentação animal, e a parte de raiz, né, voltada mais para a alimentação humana, mas sem dúvida também contribui, né, para essa parte de alimentação animal. Acho que é isso. Um pouco aí. Bom, então a planta em si ela pode ser toda utilizada, né, até como fonte de alimentação para os animais, né, fornecimento aos ruminantes, fornecimento a aves, por exemplo. Então, são um alimento que está disponível, que pode estar disponível a todos os animais das propriedades dos produtores, né, que visam a parte tanto de engorda como também de produção. Né. Então, a gente observa, por exemplo, a utilização, né, da parte aérea da mandioca para vacas leiteiras. Né. Então, o rendimento é muito maior. Né. Na minha vivência do dia a dia, já observo muitos produtores comentando, né, que o nível do leite das vacas tem aumentado com a utilização, né, da maniva e da folha, né, juntamente com a ração que é fornecida para as vacas. Né. Então, é uma alternativa muito importante que o produtor pode estar utilizando, que sem dúvida vai contribuir bastante para o rendimento produtivo dos animais. Né. Então, esse fornecimento dessa parte aérea, né, das raízes também, normalmente, assim, historicamente, ela não vinha sendo utilizada. Né. De alguns anos para cá, né, o produtor, a partir do conhecimento, né, e da observação feita, conseguiu observar que é uma planta que possui um alto nível de proteína, né, e contribui muito para essa parte de produção dos animais. Né. Então pode-se utilizar hoje a planta toda, né, as folhas, o caule, as raízes e também até a cepa, né, que é aquela divisória entre a maniva e a raiz. Né. Então hoje o pessoal já utiliza também, né, como fonte de ração, de alimento para os animais, né, passa numa forrageira, né, tritura o material e consequentemente posteriormente acaba disponibilizando, né, para os animais. Então, por exemplo, nas raízes a gente observa que pode estar utilizando até uma mandioca por inteiro, né, passando na forrageira, né, ou então se for fazer a extração da raiz, a divisão no caso do material, né, pode estar utilizando a casca como uma alimentação também, né, ou então utiliza também a raiz por completo. Né. No caso da maniva e da folha também passa na forrageira e acaba, consequentemente, pode estar fornecendo, né, para os animais. Né. A gente observa que o rendimento também tem sido bastante significativo e os produtores têm utilizado bastante essa técnica, né, principalmente nos momentos de escassez, né, de alimento na nossa região, e muitas vezes sofre um pouco essa questão hídrica, né, essa dificuldade de chuvas. Então normalmente é uma alternativa que o produtor descobriu, né, e que tem dado certo. Né. E hoje a assistência técnica tem falado bastante, né, e incentiva muito a utilização da planta em si para a utilização, né, como fonte de ração, alimentação animal. Né. Aqui agora iremos fazer uma demonstração, né, sobre o processo de silagem, né,
da maniva juntamente com a folha, né? Que é uma forma de utilização como fonte de alimentação animal. Né? Bom, uma observação muito importante que a gente precisa ter, né, nesse processo Bom, uma observação importante que a gente precisa ter, né, no momento de fazer a silagem da folha da mandioca é sobre a toxina presente na folha, né, da mandioca, né, que é o ácido cianídrico, né, que é um ácido que é uma fonte de defesa da planta, né, que inclusive acaba repelindo até muitos insetos, né, que felizmente não acabam comprometendo a planta. Então, esse ácido para os animais ele é tóxico, né? Então pode comprometer o sistema digestivo do animal